E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Dolittle, que chegou nos cinemas lá em fevereiro. Eu ainda não tinha assistido, mas assisti agora e trouxe aqui para vocês toda a minha análise sobre esse filme, que trouxe o Robert Downey Jr., o nosso eterno Tony Stark, o nosso eterno Homem de Ferro, no papel desse personagem tão excêntrico. Deu certo, não deu certo? Vamos saber agora. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui. Olha gente, esse filme que chegou nas telonas em fevereiro desse ano e que estreou no último final de semana na super estreia do Telecine, e por isso que eu consegui assistir, ele é um filme besteirol de comédia essencial para você que quer assistir alguma coisa para esquecer dos problemas, para dar umas risadas, tá certo? Não espere nada mais do que isso desse filme. Aliás, já é exatamente isso que a gente imagina quando a gente fala de Dr. Dolittle, né? Conhecido principalmente pelos filmes do final dos anos 90, lá com o Ed Murphy. Ele ganha agora um reboot com o Robert Downey Jr., o ator que ganhou o principal destaque como Tony Stark ou o Homem de Ferro nos filmes da Marvel. E agora ele interpreta esse personagem que, à primeira vista, você fala assim, que o Robert Downey Jr. vai interpretar o Dr. Dolittle. Você fala, isso não vai dar certo de jeito nenhum. E se a gente pegar o Dr. Dolittle, que a gente mais conhece, né, lá dos anos 90, realmente ele não tem nada a ver com o Ed Murphy, né? Nas questões que eu tô falando aqui, obviamente, de característica mesmo da pessoa, né, do Robert Downey Jr. pro Ed Murphy, que é um cara que vem mesmo da comédia. E o Robert Downey Jr. é um cara mais sério, né? Ele é o Tony Stark, gente. E o Tony Stark não tem nada a ver com o Dr. Dolittle. Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Porém, nesse reboot, o que eles fizeram? Eles fazem o Dr. Dolittle não aquele cara amigo de todo mundo, que fala com os animais, que quer ajudar todo mundo. Não. A preocupação desse Dr. Dolittle é apenas ajudar os animais. Apenas os animais. Ele tá, nem aí para os seres humanos. Então ele se fecha lá no santuário dele, no santuário de animais. Só que aí acontece uma reviravolta, que esse vídeo aqui ele não tem spoilers, tá bom? Então por isso que eu vou tratar algumas coisas meio por cima, tá bom? Mas acontece uma reviravolta e que ele passa a ter que se preocupar com os seres humanos. Ele tem que salvar a vida da rainha da Inglaterra. É o máximo que eu posso falar para vocês. Mas também não vai pensando que você vai chegar lá no filme e vai ver a velhinha, bondosa, gente boa que a gente conhece da vida real. Não, a gente tem uma rainha da Inglaterra, inclusive bem novinha, diga-se de passagem. Nada a ver com os dias atuais, tá bom? Mas a história ela se desenvolve então a partir disso, tá bom? Além do Robert Downey Jr., né? O filme traz também outros personagens muito importantes para o desenvolvimento da história e os animais, todos eles, ou praticamente todos eles, dublados por grandes estrelas de Hollywood, o que ajudam a explicar os 175 milhões de dólares gastos na produção do filme. E se a gente não somar, é claro, com propaganda, né, com todas as coisas pós-produção do filme, dá para dizer até para arriscar que o filme não se pagou. Foram 227 milhões de dólares arrecadados. E aí assim, se você olhar, fizer os cálculos, provavelmente realmente não deu para pagar tudo. O que é um problema. Se investiu muito alto no filme, criou-se um personagem novo, um rapazinho, um jovem que vai ajudar o Dr. Dolittle ao longo da aventura do filme, vamos dizer assim, e que ele vai aprendendo ao longo do filme, até de forma muito rápida, diga-se de passagem também, o que não me agradou. Ele vai aprendendo a falar com os animais, o que deixa a gente assim com uma ideia da Universal de tentar criar uma sequência para esse filme, sabe? Para que isso não termine agora.
para que tenha um Dolittle 2, um Dolittle 3, aí já com esse menino tendo mais destaque. Aliás, no começo, a gente até passa a ter uma impressão de que o garoto vai ter mais destaque do que teve, mais importância do que teve. E entre, é claro, esse elenco recheado de estrelas que eu citei, a gente pode falar do Tom Holland, a gente pode falar do Rami Malek, da Emma Thompson, da Selena Gomez e até da Octavia Spencer. Esses caras, assim, dão um toque a mais no filme. Apesar de alguns deles, como por exemplo o Tom Holland, que assim, aparece no começo e aparece no final do filme e acabou. Imagina o cachê que eles não tiveram que pagar. Por isso, esse valor exorbitante de 175 milhões. Sem falar, é claro que quando você vai fazer um filme que vai ter, obviamente, muita computação gráfica para fazer os animais, né? E aí eu não estou nem falando dos efeitos especiais das cenas de ação, mas eu estou falando especificamente dos animais, que são todos em CGI, né? Eles não existem na realidade. Eu vi as pessoas falando que gostaram, mas eu vou um pouquinho na contramão. Assim, tá bonito, tá bem feito, a textura tá legal, certo? Mas eu achei que se a gente comparar com outros filmes que tem bastante CGI também, filmes recentes, como Sonic, como o Detetive Pikachu, para ir numa toada assim, tem um monte de Pokémon, tem um monte ali do Sonic, né? O filme inteiro tem cenas com o Sonic, ou seja, onde o CGI ele está presente em quase todas as cenas, como é o caso desse filme e filmes recentes, para mostrar que a tecnologia é a mesma, impregnada, eu achei que ficou devendo. Eu achei que dava para fazer melhor. Eu achei que em alguns momentos ali, claramente dá para perceber que aqueles animais não estão ali. E é óbvio, a gente sabe que eles não estão ali. Mas, sabe, esses outros filmes me passaram a impressão de que realmente os atores, eles estão lá, eles estão vendo aqueles seres, eles estão realmente conversando com aqueles seres. Esse filme, em alguns momentos, não em todos, em alguns momentos, em algumas tomadas mais, assim, abertas, sabe? Me pareceu um pouco... Cara, não colou. Não colou que esses animais estão ali, tá? Principalmente no comecinho do filme, tá bom? Mas essa eu acho que é muito mais uma opinião minha, a forma como eu vi, e acho que uma coisa também que pega. Quem assistiu no cinema em 3D... consegue ter uma percepção diferente do que vendo em 2D na televisão, uma tela menor e tal. Então tudo isso também tem que ser levado em consideração. Mas, enfim, é uma impressão que eu fiquei e que eu acho que eu tenho que ter total liberdade de vir aqui e passar essa impressão para vocês. Bom, gente, agora é o momento, inclusive, de você clicar aqui embaixo e deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho. Porque aí, sempre que tiver vídeo novo, você recebe uma notificação no seu celular ou no seu e-mail avisando que o Cultura Pop Cia lançou um vídeo novo. E aí você já bate o olho no título e fala, interesso nisso. Clica lá e assiste. Você vai me ver falando sobre diversos assuntos, tá certo? Tamo junto, galera. É isso. Concorda, inclusive, com as minhas opiniões sobre esse filme? Você já assistiu esse filme? Deixa aqui embaixo e conta pra mim todas as suas opiniões, se você concorda ou não comigo. Tamo junto, galera. E é isso, tem muito mais opinião vindo por aí. A história do filme, gente, é o seguinte. Se a gente partir, né, do ponto principal, de que o filme vai trazer um cara que fala com animais, que entende os animais e os animais entendem ele, a gente já percebe que a gente vai tratar de um filme besteirol mesmo, uma ação totalmente ficciosa. Enfim, tirando isso, e a gente comprando a ideia do filme, ele ficou muito jogado em alguns momentos. Tudo se resolve muito facilmente, não tem nenhum momento assim que você fica, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Como que eles vão... Não tem isso. Aparece um problema, na cena seguinte, ele milagrosamente foi resolvido. Então, assim, isso é um problema. E dá para entender esse problema quando a gente pensa e a gente descobre que o filme foi adiado 2 vezes, que o filme trocou de direção 2 vezes também. Então, assim,
ficou coisa do primeiro diretor, ficou coisa do segundo diretor. Ele foi muito regravado. Então acabou ficando uma colcha de retalhos. Você pega um pedaço aqui, depois você junta com um pedaço aqui, e vai juntando aquilo, e vai costurando, e acabou, tá ali. E a cena final, assim, não a cena final, mas o confronto final ali, envolve questões, como que eu posso dizer? Estomacais, talvez. Problemas de trono. E aí, trono, eu não estou falando de trono da rainha, mas outro tipo de trono. Eu não quero entrar muito em detalhes. Mas acho que deu para pescar o que eu estou dizendo. E foi estranho, foi engraçado, mas nem tanto. E entrando já nessa parte da risada, é um filme que, assim, de uma maneira geral, vai te tirar boas risadas em alguns momentos. Tem algumas piadas forçadas, como em todo tipo de filme desse tipo, assim, a gente sabe que vai ter piada forçada, que não vai funcionar muito bem, né? Se você for um cara que dá risada de tudo, você vai terminar o filme talvez com a barriga doendo. Mas de uma maneira geral, acaba falhando um pouco nisso. Então até na sua missão principal, que é divertir, ele demora um pouco para engrenar e ele não funciona tão bem como outros filmes desse tipo. Como o próprio filme, os 5, 6, sei lá quantos mil filmes do Dr. Dolittle com o Ed Murphy, tá? E aí, gente, a culpa nem é do Robert Downey Jr. Eu acho que a atuação dele foi boa. Ele fez aquilo que ele está acostumado a fazer, mas ele comprou a ideia do personagem. Ele comprou. E aí os picotes, os cortes errados, o roteiro mal feito e o texto ruim prejudicam a performance de todos. Até do Antônio Bandeiras, que também está no filme, numa parte lá que eu também prefiro deixar para vocês descobrirem, tá bom? Mas que eu gostei da participação dele. Eu gostei, acho que foi um personagem bacana, interessante ali, adicionado no filme, uma espécie de vilão também. Tá bom, gente? Vamos agora falar da análise dos críticos, né? Porque se vocês estão vendo que eu sou um cara que, assim, eu costumo gostar de tudo, de todos os filmes. Eu dificilmente faço muitas críticas aos filmes, mas esse filme realmente, pelo que ele podia, pelo que ele gastou, foi uma decepção, de certa forma. Então a gente vai para o Rotten Tomatoes ver lá a análise. E a gente tem então 14% de aprovação da crítica e 76% de aprovação do público, o que é estranho, na minha opinião. Eu geralmente costumo concordar mais com a análise do público, mas eu achei 76% de aprovação exagerado. Eu daria, sim, de 0 a 10 a minha nota. Se a média for 5, eu daria 5. Mas se a média for 6, eu daria 5 também. Então, dependendo da escola aí, da faculdade, ele não passaria de ano. Mas é isso, gente. Essa foi a minha análise do filme e eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Por isso, seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para continuar recebendo conteúdos aqui do Cultura Pop Cia. Tamo junto, galera. É isso, um grande abraço a todos e tchau!